em que muitos pensamentos que rondam a sua cabeça, pensamentos negativos, você sente uma necessidade de dar uma relaxada. E nessa necessidade de dar uma relaxada, você acaba escurecendo certos objetivos. Objetivos que você tem a realizar e a concretizar, né? E quando a gente quer relaxar, o que que a gente faz? A gente já escolhe um local preferido da sua casa. Por exemplo, o meu local preferido é a minha cama, mas tem gente que prefere sofá, ou tem gente que tem uma cadeira já acolchoada, sabe? Daquele jeitinho, bem confortável, que até as pernas são bem sustentadas. Então, em momentos de estresse, a gente tenta acalmar os ânimos e para diminuir o efeito colateral que ele causa na nossa vida. Então, tanto é que esse foi o assunto que a gente falou ontem. E, e o que acontece se relaxar, se essa maneira de lidar com o estresse for maior do que o próprio estresse? Aí virou duas bombas, né? Uma é o estresse e uma é essa, a procrastinação. Então, vai dar 7h36 daqui a pouco. Não, vamos começar então. Muito bem. Para começar, para você que nunca ouviu falar de procrastinação, o que é essa coisa? Ela é de comer? Ela é algo físico ou é algo que não pode ser tocado? Vamos lá. Procrastinação é um comportamento que faz parte do nosso cotidiano. É quando eu adio uma tarefa para o dia seguinte. Você com certeza já deve ter feito isso em algum momento da sua vida, ou deve estar fazendo fez nessa semana. Não é, não é uma questão assim que não deveria ser levada tão a sério, mas é importante diante do que a gente está estudando, diante do que estamos aprendendo sobre estresse e ansiedade também. Já foram temas passados, mas ainda continuam invadindo as nossas memórias e os nossos momentos. Por que uma preocupação procrastinação? Primeiro, vamos começar com o nosso cérebro. O que colabora no meu cérebro para eu adiar uma atividade que requer a minha atenção e concentração? Por exemplo, eu tenho que estudar para a prova. Você é o tipo de pessoa que estuda uma semana antes da prova? Você é o tipo de pessoa, ou você é o tipo de pessoa que se programa 6 meses antes, um ano antes? Por exemplo, vai ter um concurso ano que vem. Já vou começar a estudar agora? Não. Eu tenho ainda 4 meses, 5 meses. Eu vou dar um pouquinho de tempo, vou dar uma relaxada, porque eu não posso me estressar. Eu tenho uma longa vida pela frente. Eu ainda estou em 2020, então tá tranquilo, tá suave. Não esse é o problema. Porque a procrastinação, como é um comportamento que adia o evento que já tem um planejamento, já está num prazo determinado, ele acaba criando uma série de comportamentos involuntários do tipo de postergação, um deles. Então, como eu disse, no cérebro existem dois mecanismos que influenciam e que colaboram para que eu adie esses eventos, para que eu não conclua esses eventos no dia sugestivo. Qual é o primeiro? O sistema límbico. O sistema límbico no nosso cérebro, ele está ali conectado ao prazer e à dor. E quando você tem aquela vontade, estou com vontade de fazer alguma coisa, é o sistema límbico, ele está controlando esse processo. Eu estou com vontade de sair, é o sistema límbico. Até aí tudo bem, certo? Sistema límbico controla ele é o reservatório de prazer do meu cérebro, que transmite para o meu corpo e isso provoca uma ação. Agora vamos para o segundo mecanismo do meu cérebro, do nosso cérebro, que colabora. É o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele tem um objetivo de controlar os planejamentos. Ele, na verdade, ajuda nos planejamentos que eu tenho, planejamentos futuros. Mas ele tem uma segunda característica interessante, na verdade, a primeira, que é o quê? Controlar o prazer e as vontades e ambições que o sistema límbico tem. Então, é uma briga que acontece na sua cabeça diariamente entre fazer o que deve ser feito e relaxar porque você sabe que precisa. Você precisa ter esse momento entre você e você mesmo. Então, fica esse embate,
como é que eu posso dizer? Essa neurobatalha, por assim dizer, no nosso cérebro, porque queremos sentir o prazer. O sistema límbico ele não está nem aí para a tarefa, ele só quer sentir prazer. Mas o córtex pré-frontal não. Ele sabe que tem que ser controlado as vontades do sistema límbico, porque existe um futuro que está vindo e o meu presente precisa ser focado totalmente nas atividades que eu já estou inserido. Ou seja, é uma guerra total. Mas aí é que está a questão. Sabe por quê? Já que o sistema límbico ele tenta controlar as rédeas na verdade, o córtex pré-frontal, perdão. O córtex pré-frontal tenta controlar as rédeas do sistema límbico. O problema na verdade, não deveria ter problema, certo? Então, por que a procrastinação acontece? É porque o córtex pré-frontal ele se cansa muito rápido. É como um homem numa carroça e o cavalo, digamos, ele é bem jovem, mas o homem na carroça, ele tem no máximo uns 70 anos. Ele se cansa rápido. O cavalo chacoalha com uma velocidade, com uma agressividade que o homem não consegue. Um homem de 60 anos, 65, não consegue acompanhar esse cavalo agressivo cheio de energia. Então, nesse processo, eu fico refém da procrastinação. Por enquanto. Porque a gente tem uma série de dicas para a gente aquietar esse garanhão aí, ou essa égua. Porque são vários momentos na nossa vida que a gente tem que saber como é que funciona o gatilho que provoca a procrastinação. Tá bom? Então vamos começar com a seguinte maneira. Da seguinte forma. Quando a gente toca no assunto da procrastinação, a gente tem que tocar no assunto dos gatilhos. E que são gatilhos? É aquilo que provoca comportamentos que vão alimentar o quê? O sistema límbico. Comportamentos de prazer, sensações. Porque diante do estresse, como foi falado, eu quero mudar de cenário, eu não quero sentir estresse. Então, obviamente, eu vou estar a favor do sistema límbico, da zona de prazer. Então, o que eu posso... Antes de chegar, é claro, às estratégias, eu quero tocar uma coisa. O que faz com que você... O que te leva a procrastinar? Se você tiver alguma coisa que está no topo da lista que eu vou falar, escreve aí no chat, tá? Compartilha aí. Quer dizer, se você quiser, tá bom? Tudo dentro desse quadro. É conforme a tua liberdade de expressar. Então, vamos colocar aqui a seguinte forma. Primeira coisa, a falta de concentração. Quando a disciplina que você está estudando, quando o seu trabalho requer muita energia psíquica, e você não tem, aí não, quer saber, eu vou dar um tempinho e eu vou fazer outra coisa. Outra coisa que é construtiva, como, por exemplo, encher a minha barriga, passear por aí, dar umas voltinhas, porque daí eu posso ganhar ânimo para fazer aquela atividade que requer concentração. Olha só, a gente barganha, tenta barganhar com a nossa própria, com o nosso córtex pré-frontal. E aí a gente tenta barganhar de uma tal forma que o bichinho fica cansado. E aí tem a segunda, crenças. Quando você tem uma crença pré-estabelecida diante de um cenário, você já prevê. Ah, eu sei como vai começar, o seu início, meio e fim. Então é melhor eu me resguardar. Eu sei o que é melhor para mim. Eu creio que isso é melhor, essa outra coisa é melhor. Então, tenha cuidado com as crenças. Crenças já pré-estabelecidas. Quando eu falo de crenças, não são crenças, obviamente, religiosas, mas crenças de um cenário, da forma como você interpreta a sua realidade. Tá bom? Terceiro, pensamentos disfuncionais sobre você mesmo. Pensamentos funcionais está relacionado à ideia sobre você, a sua autoimagem, a forma como você se vê, a forma como você se comporta diante de uma ou mais pessoas. Então, por exemplo, para você não ser visto como alguém preguiçoso, como alguém que não faz as coisas na hora que deve ser feita, você se ausenta para ninguém perceber isso. Mas só que na maior parte das vezes isso acaba dando errado. As pessoas acabam vendo e interpretando da maneira delas que você está sendo desleixado, não está se preocupando com a tarefa, você é irresponsável. Olha só, eu não vou mais confiar nessa pessoa. Então isso acaba criando mais estresse do que deveria, ao invés de prazer. Próxima, falta de motivação. A falta de motivação é uma das características que faz com que você busque prazer em outros momentos.
para você se reenergizar, para você reencaminhar como eu posso dizer, um fluxo mais fácil de identificar qual é o problema de dar um tempo para mim, ao invés de eu voltar à atividade que está me dando uma baita dor de cabeça. Então, a maioria das vezes a gente pensa que isso vai compensar o adiamento daquilo que deveria ser tratado como imediato. E os três últimos são passear, insegurança e medo. Medo de quê? Medo que eu sou incapaz de fazer atividade porque ela é difícil, porque ela não pode ser realizada nesse momento. E a gente tem um medo grande de reconhecer que somos, em certos momentos da vida, assim, temos limites. E por isso, a gente deixa a vida passar e aí a atividade que seria a escada, que me levaria para um lugar melhor, acaba se tornando um peso para mim. Então, saiu uma pesquisa de três atividades que mais adiamos na vida. Vamos ver se você se encaixa nelas. Primeira, exercício físico, ir ao médico e alimentação saudável. Diz aí, dessas três, você se encaixou em alguma? Nas três, nas duas ou em uma? Pode colocar aí no chat pra gente. Você tem dificuldade. Você adia, por exemplo, no ano que vem, por exemplo, ano novo, virado de ano novo. Ano que vem eu vou voltar com tudo. Eu vou para academia, eu vou malhar, eu vou ficar igualzinho aquelas modelos que aparecem no Instagram, na revista. Ou alimentação saudável. Não, eu percebi que eu tive bastante dificuldade para fazer atividades que até criança está fazendo. Por quê? Não só pelo físico, mas pela alimentação. Ou então o médico. Eu não me cuidei bem esse ano. Eu preciso fazer um check-up. Eu preciso ver como é que eu tô. Será que eu tô bem? Será que não? Quanto tempo eu não passo no médico? Já faz 20 anos e eu não vejo. E o médico não vê minha cara. Como é que eu tô? Então, essas são as três áreas que mais procrastinamos. Tudo bem, já tem o pessoal que já está se libertando desse peso. É bom se esvair dessas coisas, porque você acaba reconhecendo, porque é uma questão de conscientização. Quando a gente se conscientiza, é o primeiro passo para a gente abandonar a procrastinação. A gente desinstala a procrastinação no momento que a gente reconhece que ela é real, que ela existe. Agora, já entrando nesse ponto de estratégias, é bom a gente combinar um fator interessante. A procrastinação ela é um efeito também que a gente pode ver de uma atividade laboral muito pesada. E essa atividade laboral de trabalho pode justamente trazer uma certa série de entraves para você. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito perfeccionista ou nem tanto. Você pode apenas querendo fazer o seu melhor, surge um imprevisto. E quem nunca lidou com imprevistos? Todos nós lidamos, mas de uma maneira ou de outra, às vezes a gente acaba tropeçando nessa atividade que a gente tem na nossa rotina e aí a gente tenta pegar leve. E é bom dar tempo para a gente reconstruir e rever o que tipo de atividade é essa. Será que eu estou encarando ela da vida forma? Será que ela está sendo mais um peso do que uma ajuda? Será que ela pode provocar para mim série de doenças se eu deixar ela só esperando assim, dar um pause? Vamos dar um pause, vamos recomeçar. São certas questões que surgem para nós, que ocupam nossa mente, e aí a gente perde muito tempo. A gente perde momentos que poderiam trazer reconstruções internas, trazer uma regulação, e aí a gente vai se esvaindo com o passar do tempo. Então, quais são as 5 melhores formas da gente lidar com a procrastinação? Primeira, entenda seus gatilhos para mudar a rotina. Se a atividade for muito difícil para você fazer no seu dia, você ou leva muito tempo para ela ser realizada, você só precisa de uma coisa. Vai separando elas. Execute uma por uma. Por exemplo, tem muito adolescente que tem dificuldade de fazer atividade doméstica em casa. O que os pais
acabam trabalhando com os filhos. Eles veem aquele monte de prato, de copo lá em cima da pia. E aí, não, é impossível, eu não vou terminar isso hoje. É impossível terminar isso hoje, pai ou mãe. Como é que eu vou fazer isso? Então, a melhor forma de você influenciar o seu filho a ter uma função dentro de casa, que é muito importante, vai fazer ele se desenvolver cada vez mais quando ele for adulto, é dar uma dica. Ó, filho, começa com os maiores até os menores. Quando ele fizer isso, ele vai conseguir entender que não era tudo aquilo. Olha só, aquele espaço todo da pia ficou vago. Por quê? Tu lavou aquele objeto que era maior, o maior de todos. E com o passar do tempo, você vai perceber que vai acabar. Então, toda aquela preguiça que ele tinha, a primeiro momento, vai reduzindo. E vai reduzindo conforme ele vai enxergando o final da louça. A louça vai estar lavada no final do dia. Assim esperamos, né? Mas isso vai depender da sua forma de persuadir ou de influenciar seu filho ou filha. Segundo, tenha um caderno de anotações. A gente já falou sobre isso na primeira noite ou na segunda. Sempre anote os seus afazeres. Sempre note como você pensa, como você age, como você interpreta a situação que te causa estresse. Porque quando você faz isso, você não vai querer fugir para fazer outra coisa. Nesse caso, procrastinação. Você vai enfrentar a situação como ela deve ser enfrentada. Tem coisas na vida que não dá para fugir. Você pode mudar de endereço, mas o problema sempre te acha. Ou seja, não é melhor lutar, não é melhor acabar assim, aceitar, tá, você existe, mas você não é maior do que eu. Vamos fazer essa regulação. Ah, uma coisa, acho que é importante a gente trocar a palavra problema por desafio. Porque um problema parece algo que não pode ser tratado, não pode ser trabalhado, não pode lidar. Agora, desafio é como uma escada. Cada degrau, cada nível, aparentemente vai ficando difícil, mas na verdade, quando você vai superando esses níveis, você vai percebendo que não passava de um passo, não passava de uma forma de enxergar a realidade como ela deveria ser enxergada. Eu deveria, na verdade, ter usado toda a minha energia para uma coisa bem simples, que é o quê? Acreditar em mim. E a quarta forma, se afaste de distrações. Alguém sente dificuldade de estudar? Porque, assim, tem muita gente que faz cursinho. Quando faz cursinho, você já tem alguém gritando no teu ouvido, assim, sabe? De longe. O sujeito está longe, mas parece que tu está escutando ele ou ela no teu ouvido. E quando aí você fica bem atenciosa, você não foge do assunto, por mais que tenham conversas paralelas no meio da aula, você acaba escutando bem melhor. Mas e agora quando você tem que estudar consigo mesmo? Quando você tem que você é o seu próprio professor. Você tem que tocar o barco sozinho. E aí? Como é que faz? Tem três coisas, na verdade, quatro coisas que me passaram para eu afugentar qualquer forma de distração durante o estudo. A primeira é sempre tenha um. Sempre esteja próxima do banheiro, porque quando você for beber água, já é um caminho curto. Você vai e volta. Ok, pronto, isso aí já está fechado. Não coma antes. Coloque depois a alimentação. Coloque até a alimentação depois, porque pode servir de estímulo e de recompensa depois de um longo estudo, depois de um longo tempo de concentração. Porque imagina, poxa, depois que eu terminar essa tarefa, esse estudo, o que está me aguardando ali na cozinha, você não tem ideia. Então, toda vez que você for preparar um estudo, prepare com um tempo, uma duração que seja de acordo com o que você pode suportar, porque querendo ou não, tem gente que dorme com facilidade nas leituras, porque às vezes o texto é chato, o professor traz uma forma de didática chata, então fica muito desagradável. Então, sempre controle isso. Terceira forma, sempre tenha um livro de anotações para fazer resumos breves do que você estudou no dia. Porque na hora de você revisar todo o processo, você já vai estar com tudo anotado, você não vai precisar reler tudo de novo. E o último, sempre, sempre assista vídeos sobre o autor, porque
Nada melhor do que o próprio autor falando daquilo que você está estudando, porque ele vai te dar uma certeza do que o que você leu faz sentido na fala dele. Então sempre tenha vídeos que explorem bastante o assunto. Agora, a quinta e última estratégia para lidar com a procrastinação é, como eu tinha colocado ainda, crie recompensas para evitar a procrastinação, por exemplo. Do tipo, né, que eu coloquei, se eu terminar essa tarefa antes do meio-dia, eu vou conseguir almoçar. Ou eu vou ter mais tempo para me divertir, para passar com meus filhos, para sair com meus amigos e sair com a família. Você elabora sua diversão nesse ponto, né? Mas aí eu vou tocar num ponto interessante na procrastinação, que é o quê? Apesar dela ser prejudicial e ela é frequente na nossa vida, é importante a gente lembrar que tirar alguns momentos não mata ninguém. Tirar alguns momentos para você não vai deixar o futuro mais distante do que de onde ele está de verdade. Por quê? Porque parece que às vezes a gente pega muito pesado, a gente fica paranoico, não, se eu não fizer isso hoje, a minha vida não vai avançar. Não é bem assim. Existem momentos que a procrastinação, ela tem o seu espaço, ela tem o seu horário. Agora a questão é, você tem que ter uma maneira de encaixar a procrastinação em um momento. Esse momento ele não pode ser maior do que o seu objetivo, do que a sua meta, porque esse é o problema. A gente fica refém do tempo vago. E o tempo vago a gente vê como o melhor lugar do mundo. Então, quando você estuda, quando você trabalha, quando você está focado em alguma coisa, sempre pense, eu preciso dedicar um momento. Às vezes, você precisa de um momento para ficar à toa. Por quê? Porque no momento em que você recobra as energias e você alimenta, vai alimentando, vai fortalecendo o córtex pré-frontal, você já se liga, pronto, já deu o que tinha que dar, vou voltar para a minha realidade. Então, esse momento acaba dando um pouquinho de tempo para o córtex pré-frontal dar uma respirada. Agora está na hora de trabalhar, agora está na hora de conter o sistema límbico, porque ele já teve o seu momento, ele já teve o seu cenário de prazer. Agora é o momento para a gente fazer o que deve ser feito. E agora, quando a tarefa é importante, quando ela tem o seu caminho, quando tudo está equilibrado, significa que vai ser tudo perfeito? Não, mas isso já vai ajudar a longo prazo. Você vai se tornar uma pessoa mais organizada, então vai se tornar uma pessoa com uma barreira psicológica bem mais amadurecida contra o quê? Ansiedade, estresse, contra a irritabilidade, impulsividade. Você vai ser mais assertiva, você vai ter um comportamento mais equilibrado. Porque assim, quando uma pessoa não tem tempo para si, ou ela fica muito agressiva, ou ela fica muito passiva diante da situação. Como assim passiva? Ah, não tem jeito, deixa do jeito que tá, vai ver, não era para mim esse concurso, esse trabalho. Então, para a gente unir o útil ao agradável, para a gente equilibrar entre a agressividade e a passividade, vamos manter um comportamento assertivo. O que é um comportamento assertivo? É quando eu tenho controle, não tenho controle, mas eu tenho um domínio, uma inteligência sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos. Diante de uma discussão, eu não ser levado para uma discussão, para uma briga, e nem muito ficar com a boca fechada e deixar as pessoas falarem o que acham de mim, o que acham da situação e como ela deve ser feita. Não. Comportamento assertivo. Você escuta bem, você é empático com o outro, e ao mesmo tempo que você escuta bem, você consegue desenvolver uma resposta adequada à situação. Nem muito para frente, nem muito para trás, ela é bem pontual, ela é bem plena, equilibrada. Então, se você segue esses passos que foram falados agora, se você se estimula a sair da zona de conforto, que pode ser a zona da procrastinação da tua vida, você você se permite avançar cada vez mais. E quando você avança cada vez mais, você sente sinais de que a tua vida tá chegando no momento em que
você precisa passar por mais readaptações. Porque está fácil demais, eu preciso passar por mais dificuldade. Na verdade, você nem precisa pensar nisso, porque as dificuldades já estão lá. Todo momento que você sonha com algo a ser realizado, sempre vai ter uns obstáculos, mas você não precisa criar ou ser um obstáculo para si mesmo. Então, vamos nos desfazer dos momentos difíceis e abraçar aquilo que você tem. Abraçar todas as condições e ferramentas que você possui como recursos, nesse caso que é o autoconhecimento, um comportamento assertivo que pode ser desenvolvido ao longo da vida, uma inteligência emocional e, acima de tudo, uma autoconfiança que vai gerir todos esses movimentos que a gente tem estudado ao longo do apoio psicológico, né, do Projeto Hope, para que a gente atinja uma saúde mental adequada e que a gente seja um canal de influência até para quem não conhece. Imagina, depois que acabar essa pandemia, aí teus amigos chegam para você e falam: você mudou alguma coisa? Aí você fala: não, o que eu mudei? Aí, não, espera que eu já te falo. E com o passar dos dias, as pessoas vão começar a perceber que você não é mais quem você costumava ser antes da pandemia e durante a pandemia. Você vai acabar sendo um exemplo diante das circunstâncias. Quando acontecer algum problema, você diga: não, esquente não. Calma, respira, tira uma folga nesse momento e pensa: será que esse problema é maior do que você ou não? É claro que não. Você vai elaborar até aconselhamentos nesses momentos de dificuldade dos seus amigos e para você mesmo. Então, cuidando de você, você consegue cuidar dos outros. E se você cuida de você e dos outros, o que mais vai faltar vai ser pessoas para ajudar, né? Então, nesse ponto, eu espero que essas informações sejam um ponto de virada para você, para mim também, porque todo momento é um momento de crescimento. Ninguém sabe demais. Todos nós aprendemos a cada dia. A vida é uma jornada em que pessoas diferentes acabam esbarrando na gente, e essas pessoas que esbarram na gente são um convite para uma mudança e um crescimento melhor e maior. Tá bom? Bom, é isso. O assunto ele não é muito gigantesco. Ele não precisa ser um problema. Eu sempre tento reduzir e deixar ele mais palatável, mais fácil de ser entendido. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode começar, fica à vontade, tá bom? Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Não, alguns falaram sobre o que tem sido aquilo que tem alimentado a procrastinação. Tá certo. Tudo bem. Bom, se todo mundo entendeu, se ficou alguma colocação, alguma coisa difícil, eu posso colocar aqui agora, tá bom? Ah, sim. Se a gente não levar em consideração a procrastinação, o pensamento pessimista das situações tende a aumentar, tá bom? Eu não coloquei a, a maneira, as maneiras, as dicas de como lidar com o pensamento pessimista, que gera também um comportamento pessimista, porque eu queria mais pontuar a procrastinação para depois tocar nesse assunto, tá bom? Então, boa noite para todos. Quem não tem uma pergunta agora, tá lá no grupo, tá bom? Vou estar lá no grupo para responder. Então, boa noite, até mais. Bom sono.